Oi, gente, nesse vídeo eu vou explicar sobre porcentagem, que é um assunto estudado em matemática financeira. Então, para começar, para iniciar, no assunto porcentagem, a gente tem porcentagem, que é representado pela letra P, tem a taxa, que é representado pela letra I, e tem o capital representado pela letra C. Aí, no caso, cada um desses três tem uma fórmula. A fórmula é basicamente uma receita de como fazer a, a conta, o cálculo. E no caso a fórmula nunca muda. Pode mudar até os números na pergunta, mas a fórmula nunca vai mudar. Então, por exemplo, aqui a porcentagem. A fórmula da porcentagem é essa aqui. P, que é porcentagem, é igual a C, que é capital, vezes I, que é a taxa, dividido para 100. A fórmula da taxa é I, que é a taxa, igual a 100 vezes P, que é porcentagem, dividido para C, que é o capital. E a fórmula do capital, que é C, capital igual a 100 vezes P, que é porcentagem, dividido para I, que é a taxa. Então, aqui eu tenho alguns exemplos para demonstrar. Por exemplo, 10. 10 sobre 100 igual a, 100 a 10%. Então, 10% de 100 é igual a 10. 20% de 100 é igual a 20. E 50% de 100 é igual a 50. No caso, como a gente identifica a porcentagem, a taxa e o capital? Para identificar eles, a gente tem que fazer isso aqui. O número que tiver com esse sinal de porcento, por exemplo, 10%, 20%, esse número que tiver assim é a taxa, representado por I. Então, o número que vier na pergunta 10%, 5%, 20%, todos eles vão ser a taxa, quando vier assim. Quando o número, por exemplo, 10% de 100, está falando, por exemplo, 20% de 200 alunos, 200 é o total, nesse caso aqui. 10% de 100, 100 é o total, o total completo. Então, portanto, o total ele é o capital, que é C. Todo, todo total de número que tiver é o capital. Por exemplo, aqui um exemplo aqui tem 30% de 500 alunos, quer dizer, de 500 gols. 500 gols é o valor total, portanto, 500 é o capital. Então, 100%, 10% de 100 é igual a 10. Então, 10% de 100 é 10. Então, esse 10 vai ser a porcentagem. Então, 10% é a taxa, de 100 é o capital, que é o valor total, e a porcentagem é o valor que corresponde ao valor que a taxa está indicando aqui. 10% de 100 é quanto? É 10. Portanto, 10 é a porcentagem. Agora vamos a mais um exemplo aqui. Esse aqui eu vou fazer o cálculo para demonstrar como é que faz o cálculo. Calcule as porcentagens. 20% de 200 alunos. 20% é o número que tiver com esse porcentos aqui é a taxa. De 200 alunos. 200 alunos é o total completo de alunos. Portanto, isso aqui é o capital. Então, o que a gente não tem aqui é só a porcentagem. Então, o que a gente vai buscar aqui é o valor da porcentagem. Então, para a gente fazer a porcentagem, a gente tem que ver a fórmula aqui. A fórmula da porcentagem, que P é essa aqui. P, que é a porcentagem, é igual a C vezes I sobre 100, que é igual a C. C é o capital. O capital que a gente achou foi 200. Vezes I, que é a taxa. A taxa que a gente achou foi 20 sobre 100.
Agora a gente vai fazer 200 vezes 20. Vai fazer essa conta aqui primeiro. Se a gente não sabe, é só fazer a conta. Por exemplo, aqui 200 vezes 20. Vou fazer aqui. 0 vezes 0 dá 0. 0 vezes 0 dá 0. 0 vezes 2 dá 0. 2 vezes 0 dá 0. 2 vezes 0 dá 0. E 2 vezes 2 dá 4. Soma aqui. 0, 0, 0 e 4. Deu 4.000. O resultado aqui deu 4.000. 4.000 sobre 100. 4.000 sobre 100, 4.000 dividido para 100. Eu poderia muito bem fazer a conta aqui, dividindo 4.000 para 100, só que tem uma forma mais fácil. Por exemplo, aqui tem 2 zeros aqui embaixo. E aqui em cima também tem 2 zeros. Nos últimos dois números, dá para cortar o zero de baixo. E para igualar, a gente corta os 2 zeros de cima também. Nem mais nem menos. Cortou 2 zeros embaixo, corta 2 zeros em cima também. Se cortou um embaixo, corta um em cima também. Porque isso vai simplificar a conta, porque iguala os números e eles ficam um número mais baixo, mais fácil de efetuar a conta. Por exemplo, 40 dividido para 1, a gente já sabe que é 40. Portanto, o resultado dessa conta aqui é 40 alunos. Esse é o resultado, 40 alunos. 30% de 500 gols. No caso, 30% é a taxa, que é aí. E 500 é o valor total de gols, que então é o capital. Novamente, a gente não tem a porcentagem. A gente vai fazer o mesmo esquema de antes para poder encontrar. A gente coloca aqui a fórmula de porcentagem e faz. O capital, ele é 500 vezes I é a taxa, que é 30 sobre 100, que é da fórmula. Dividido por 100, de 100% no caso. É igual a 500 dividido para 30. Novamente, quer dizer, 500 vezes 30. Se a gente não sabe, novamente, a gente pode fazer a conta aqui. 500 vezes 30. 0 vezes 0 dá 0. 0 vezes 0 dá 0. 0 vezes 5 dá 0. 3 vezes 0 dá 0. 3 vezes 0 dá 0. E 3 vezes 5 dá 15. Deu 15.000. O resultado deu 15.000. Então aqui é 15.000 sobre 100. Novamente eu poderia dividir 15.000 para 100, só que para simplificar eu posso fazer o mesmo esquema de cortar 2 zeros embaixo, cortar 2 zeros em cima. E agora eu só faço 150 dividido para 1 é igual a 150. 150 o quê? Gols. Esse é o resultado da conta. Agora uma pergunta mais complexa um pouquinho. Numa classe com 40 alunos. Ao todo tem 40 alunos. Então, se 40 alunos é o valor total, 40 é o capital. C, capital é 40. Já encontramos o capital. Agora, 90% foram aprovados. 90% dos alunos foram aprovados. Quando vem esse porcento, é a taxa. Então, é 90, é a taxa. Foram aprovados. Quantos alunos foram aprovados ao todo? Ou seja, esses 90% de 40, 90% de 40 alunos foram aprovados. Mas quantos alunos que foram? Aqui está falando 90%, mas não fala quantos alunos que foram aprovados. Então, a gente tem que encontrar a porcentagem, no caso, que é o que a gente tem que encontrar, que é o que a gente não sabe. Então, a gente vai usar a fórmula da porcentagem. P é igual a CI sobre 100, que é igual a CI é capital vezes a taxa.
capital é 40, vezes a taxa que é 90, sobre 100. Novamente, se a gente não sabe, a gente faz a conta. 40 vezes 90 que dá 0, que dá 0, 0. 4 vezes 9 dá 36. Desce o 0, 36. Deu 300, quer dizer, 3.600 o resultado. Então, 3.600 sobre 100. Novamente, para simplificar, corta 2 zero embaixo, corta 2 zero em cima. 36. 36 dividido para 1 é igual a 36. Então, 36 alunos foram aprovados. Essa é a resposta. Numa classe, num colégio com 1.000 alunos, ou seja, no colégio tem 1.000 alunos no total, então isso daqui é o capital, 90 foram aprovados. 90 provavelmente é a porcentagem, porque não tem o não é não é 900 aqui. 900 é a porcentagem, porque não tem, por exemplo, 90%, não tem o símbolo do porcento. Então aqui é a porcentagem. 90 foram aprovados, está falando já o número de alunos, que então é a porcentagem. Então C é o capital, é 1.000. E a porcentagem que a gente encontrou foi 900. A gente não sabe o valor da taxa. Então, a gente vai ter que vir aqui, pegar a fórmula da taxa, I é igual a 100 vezes P sobre C, que é igual a 100 vezes. P é a porcentagem. A porcentagem que a gente encontrou foi 900. Sobre o capital é 1.000. Agora, 100 vezes 900, fazer o cálculo aqui, 900 vezes 100, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1 vezes 9 dá 9, esse é o 0, 0, 0, 0, 9. Deu 90.000. Igual a 90.000 sobre 1.000. Como aqui embaixo tem 3 zeros, em cima também tem 3 zeros que possa cortar, a gente corta esses 3 zeros, ficou 90 dividido para 1 é igual a 90. E aqui a gente está falando da taxa. A taxa é aquele que tem o símbolo do porcento. Então, são 90%. Então, 900 aqui da pergunta, 900 é igual a 90% de 1.000. Numa escola, 60% dos alunos são mulheres. Isto é, 360 mulheres. Quantos alunos tem na escola? Aqui, primeiramente, 60% é a taxa dos alunos. 60% dos alunos ao todo, contando tanto homens quanto mulheres. E de mulher tem 360 dos alunos são mulheres. Então, tendo essas duas informações, a gente pode fazer o cálculo. Então, 360 mulheres é o mesmo que 60% aqui. Portanto, isso aqui é a porcentagem. Então, a gente tem... a gente não sabe o capital. A gente tem a taxa que é 60%. E tem a porcentagem que é 360. Agora, a gente tem que usar a fórmula do capital, que é aqui, ó. A fórmula do capital é essa daí. C, capital, igual a 100 vezes o P, porcentagem, sobre
I, que é a taxa. A gente percebe que aqui, tanto essa fórmula da taxa quanto a do capital são parecidas, só inverte algumas coisas aqui. Então, capital é igual a 100 vezes P é a porcentagem. A porcentagem é 360. Sobre I é a taxa. A taxa é 60. 100 vezes 360. 360 vezes 100. Uma vezes 6, 6. Uma vezes 3, 3. Desce o 0, 0. 36. Deu 36 mil. Então a gente vem aqui e coloca 36 mil sobre 60. 36 mil dividido para 60, a gente pode cortar isso aqui, ó. Corta esse 0. Um 0 embaixo, um 0 em cima. Cortou. Agora é 3.600 dividido para 6. 36 dividido para 6 é 6. 6 vezes 6 é 36. Para 36, nada. Desce o 0. 0 não pode dividir para 6. Acrescenta um 0 aqui e desce o outro 0. Também não pode. Acrescenta um 0 aqui. Não tem mais 0 para descer. Deu 600. Então, são 600 alunos. Então, 600 alunos é o capital, ou seja, nessa escola tem 600 alunos. 60% deles são mulheres, ou seja, 360 desses 600 alunos são mulheres.